Bom dia, está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um menor de 16 anos foi morto na noite de ontem em uma feira livre no Jardim Colibri, em Campo Grande. Ele foi baleado por outro menor de 17 anos. Os dois haviam brigado em outra ocasião e, ao se reencontrarem na feira, o rapaz de 17 anos deixou o local, voltando em seguida armado com um revólver. Ele disparou 2 vezes contra a vítima. O outro tiro atingiu o tórax de um homem de 31 anos que conversava com a vítima na hora da confusão. O homem foi levado para a Santa Casa, mas o menor morreu na hora. Após os disparos, ele fugiu de bicicleta. 10 bares na região do São Conrado, em Campo Grande, foram fechados ontem à noite. Este foi o resultado da Operação Tranquilidade Pública, realizada pela Polícia Civil, Companhia Independente de Trânsito e o 1º Batalhão da Polícia Militar. Os estabelecimentos que foram fechados não têm alvarás de funcionamento da Delegacia de Ordem Política e Social nem da Prefeitura. O objetivo da ação é coibir venda de bebidas alcoólicas para menores e evitar brigas em bares e lanchonetes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem gerando polêmica entre os produtores rurais e o Código Florestal, uma legislação que estipula regras para a preservação ambiental em propriedades rurais. Ele define quanto deve ser preservado pelos produtores, o que é chamado área de preservação permanente. Para falar a respeito deste tema e de outros, como o crescimento florestal em Mato Grosso do Sul, estamos aqui com o diretor da Associação Sul Mato Grossense e dos produtores e consumidores de florestas plantadas, Dito Mário. Bom dia, Dito. Bom dia. O Código Florestal, que tipo de benefício vai trazer para essa área florestal de Mato Grosso do Sul? Bom, Pio, é importante salientar que o setor florestal, ele cumpre todas as normas e regras. Então, para nós, para o setor florestal, ele não altera praticamente nada. Principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque nós estamos numa região que é de Campo Grande até Três Lagoas, que deve ser uma concentração maior dessa área florestal, e por questões dos solos mais quartzosos, esta região tem poucas opções de plantio de algumas culturas. E a floresta e a pastagem, ou o consórcio dessas duas atividades, ela vem realmente para proteger o solo, para recuperar o solo, né? E para gerar divisas, gerar empregos e, fundamentalmente, contribuir para o meio ambiente. Este é a grande contribuição que o setor florestal ele vai simplesmente enquadrar o que já está sendo seguido pelo setor florestal. Bom, nesse caso, a aprovação do Código Florestal, que deve ocorrer agora, depois da aprovação de ontem da lei da Copa Geral, não vai trazer nenhum transtorno para a área florestal de Mato Grosso do Sul? De forma nenhuma. Por quê? Porque o setor já vem cumprindo todas as normas, não só aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil como um todo, mas aqui, que é um setor extremamente novo, nós estamos de 2004, 2005 para cá, que então é realmente novo o setor, né? Embora nós já tivéssemos no passado tido uma área de 500 mil hectares dos incentivos fiscais, né? Mas realmente naquela época não aconteceu o que está acontecendo hoje, que é a fase da industrialização desta madeira. Então nós tivemos um grande desastre ecológico que foi o consumo por fogo e formiga. Por quê? Porque a madeira não tinha preço. E hoje esse problema está superado? Com certeza. Por quê? Porque a indústria veio e ao indústria vir, ela realmente precisa da matéria-prima. Então nós estamos plantando adequadamente. Este foi um dos focos em que a Reflore foi criada. Para isso, para ajudar a organizar, a coordenar este setor, para que não tenha muito floresta e pouca indústria, para que esta equação seja resolvida de uma maneira equânime entre produtores e os consumidores das florestas, que são as empresas, as fábricas. Hoje, quantos produtores atuam nessa área? E qual que é a área plantada de floresta em Mato Grosso do Sul? Bom, produtores tem muitos, porque são produtores que são independentes, são produtores que às vezes as empresas têm como parceiros, né? A própria empresa tem uma área que ela tem como segurança para poder ter a tua atividade, mas hoje no Mato Grosso do Sul nós temos mais
de 500 mil hectares. É mais do que a área que nós tivemos no passado, com uma vantagem. Naquela época, o estoque de madeira, em função das espécies, não tinha-se o clone. Então, hoje, com 500 mil hectares, nós temos um estoque quase que uma vez e meia maior do que nós tínhamos no passado. Porque nós tínhamos, no passado, cerca de 20 metros cúbicos por hectare ano, que era a produção, a produtividade. Hoje nós estamos produzindo 35, em alguns lugares mais de 40 metros cúbicos por hectare ano, em função da genética, da melhoria da genética nesses clones. Então, o estado do Mato Grosso do Sul hoje, com pinos e eucalipto, passa de 500 mil hectares. E estamos entrando com a seringueira, que é uma outra espécie que vai dar um enorme alavanco para o estado do Mato Grosso do Sul. Nós já temos mais de 11 mil hectares plantados com seringueira. Agora, essa produção de pino e eucalipto atende apenas a produção que Três Lagoas precisa, onde está instalada aí a fibra e a International Paper? Olha, na verdade, hoje nós temos a fibra já em processo, já fazendo mais de 1.300.000 toneladas de celulose. Estamos com uma outra empresa que está sendo construída, que é a Eldorado, que vai produzir em uma única linha 1,5 milhão de toneladas de celulose. E podemos ter até outra empresa vindo para o Mato Grosso do Sul para a produção de celulose. Por quê? Ali na região mesmo? Exatamente. Por quê? Porque, principalmente por causa do Rio Paraná, principalmente por causa da proximidade com os estados de São Paulo, com a exportação, com os portos, que é muito importante, porque 60% da produção de celulose ela é exportada. Então, realmente, por isso que a concentração vai ser naquela região ou nesse eixo Campo Grande e Três Lagoas. Cerca de 70% a 80% do maciço florestal ele vai estar neste eixo, por causa das condições de solos, que nós já falamos, que são solos mais cortisosos, que não contempla outras espécies por causa da sua qualidade física, química, e por causa de atender uma topografia muito boa, por causa da proximidade dos outros estados e da exportação. Enfim, são qualidades comparativas e competitivas que esta região tem em função de outros lugares do estado. Por isso que esta produção de celulose, produção de carvão, produção de madeira para energia, madeira para móveis, deverá acontecer na sua maior proporção nesta região, nesse eixo Campo Grande e Três Lagoas. Hoje nós temos aí 500 mil hectares de área plantada de floresta. Existe uma previsão de crescimento para esse setor? Sim. Nós fizemos um plano, o Plano Estadual de Floresta, que foi lançado em 2008, e neste plano aponta que em 2030 nós deveremos ter 1 milhão de hectares, para atender estas empresas que aqui estão neste consumo que elas precisarão. E vai ser nesse eixo Campo Grande e Três Lagoas? 70% a 80% deve estar nesse eixo. Existe alguma outra área que pode ter reflorestamento em Mato Grosso do Sul, não, plantação no caso? Com certeza, em qualquer lugar do estado, só na bacia do Paraná você pode plantar em qualquer região. Na área da bacia do Paraguai, em algumas regiões. Pantanal, fora. Não tem, porque tem que preservar o Pantanal, tem que fazer o que tem que fazer. E até por características do solo, do ambiente, você não poderia estar cultivando eucalipto. Ele não iria muito bem lá. Na verdade, você não pode plantar lá, por restrições técnicas. A partir dessa informação que o senhor está dando, a gente poderia falar que o Código Florestal vai proteger bem essas áreas aí, por exemplo, Pantanal. Isso é uma determinação já do Código ou realmente não se pode plantar nessa região? Não, são limites técnicos. O eucalipto, ele não pode em solos rasos. E ali você tem uma inundação, tem uma floração de alga, porque os solos são rasos. E o eucalipto não vai, porque ele tem uma raiz de 2 metros, 1,5 metro. Então já são condições técnicas que não pode plantar lá. Então por isso que essa região da bacia do Paraná que é a mais favorável, tem mais aptidão. E o governo do estado também fez o zoneamento agroecológico, está terminando, fez o ZEE, onde determinou arcos de produção. E realmente a concentração deve ser nessa área, na região leste-nordeste do estado. Para quem está pensando em entrar nessa área, ser um produtor, por exemplo, de eucalipto, pino,
Quanto tempo ele leva a produção para chegar para atender? Bom, no caso do eucalipto, se for para celulose, para energia, para carvão, 7 anos. Se você for fazer para móveis, o manejo, a espécie é diferente e demora de 12 a 15 anos. Agora, ele recupera esse investimento? Sem dúvida nenhuma. Talvez Qual é o ganho dele? Talvez hoje seja uma das atividades mais rentáveis em termos proporcionais. Mas não demora muito para você recuperar esse investimento? Por exemplo, 10 anos, 12 anos, 15 Sim, anos, 7 anos? Mas você tem um rendimento de 15% de rendimento ao ano. Então você plantou, você gasta, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui de padaria. Você gasta em torno de R$ 5.000 para você preparar o solo, plantar, até a hora de cortá-lo. Quando você estiver cortando, para cortar, você gastou R$ 5.000. E a hora que você vai vender a madeira que você tem nesta área, você pode chegar a um valor de hoje, nos preços atuais, em torno de 14 a 15 mil reais. Isso é por volta de R$ 1.000 por hectare ano. Quer dizer, isso é uma atividade que tem uma lucratividade muito interessante. Bom, a gente falou muito aqui, e a imprensa, produtores, todo mundo falou, autoridades, que Mato Grosso do Sul tinha o binômio soja e boi. E agora entrou cana-de-açúcar e agora a área florestal. Então nós estamos crescendo, passamos para 4, temos aqui o boi, a soja, a cana-de-açúcar e a floresta? E incluímos o turismo, que é também um potencial do Estado. Então, para nós aproveitarmos o potencial que o Estado tem, tanto que o governo fez o ZEE, o Zoneamento Econômico Ecológico, mais ou menos está identificado que a cana-de-açúcar está em solos mais férteis, que são os solos da região de Dourados, do sul do estado. E por uma questão de clima também, questão de aptidão. E na área leste, onde solos mais quartzosos, onde nós temos uma topografia melhor, tem extensão de área, preços de terras ainda compatível, então nós estamos com o eucalipto, principalmente para atender celulose, carvão, energia, móveis e assim por diante. Então, é fundamental que se tenha mais soja, mais boi ou qualquer ovinos, peixe, enfim, mais produção de carnes, de proteínas. E também nós vamos ver agora eucalipto, vamos ver borracha, vamos ver cana-de-açúcar, mas o interessante, Pio, é que com essa industrialização já tem uma nova geração, principalmente na nanotecnologia, na biotecnologia, que nós podemos ter plástico vindo do etanol, podemos ter inúmeros produtos vindo da celulose, da produção de energia. Você citou, por exemplo, a pasta de dente, é isso? Nós temos celulose em muitos produtos, mais de 100 produtos, né? E eu acho que atender, só para você ter uma ideia, Pio, eu tenho um dado estatístico de que em 2008, estado de São Paulo, somente 86% da população tinha acesso a papel higiênico. Agora você imagina a hora que o mundo, China, Índia e tantos outros países vão precisar de produtos que são essenciais para a nossa vida. E grande parte disso é oriundo da celulose. Hoje o Brasil produz em torno de 14 milhões de toneladas de celulose. Mas tem potencial para produzir 20, 25 milhões de toneladas. Porque o mundo hoje, com a globalização, ficou mais fácil o acesso. É lógico que é um caminho longo, porque você tem que melhorar a logística, você tem que melhorar os portos, você tem que melhorar as estradas vicinais, enfim, é um grande desafio. Você aumenta a produção, aumenta a produtividade, aumenta a genética, aumenta um monte de vantagens que nós temos comparativas e competitivas com outros estados ou com outros países. Só para você ter uma ideia, aqui no Mato Grosso do Sul nós temos 35, 40 metros cúbicos por hectare ano de eucalipto. Você pega a Europa, você pega Portugal, é 15, 20. Então a nossa vantagem, por questões climáticas, por questões de hidrografia, por questões que nós temos essas vantagens, é muito maior a nossa competitividade. Precisamos aproveitá-la. Muito bem, a gente poderia continuar conversando com o Dito, porque ele fala muito bem, tem muita informação,
principalmente nessa área florestal, que é uma área, não digo que seja nova, né, mas que agora sim está tendo produtividade. Exatamente. Até porque, pela chegada das indústrias em Três Lagoas, o aproveitamento da floresta, para quem quiser entrar na área, acho que é uma boa recomendação, não, Dito? Sem dúvida. Então a gente agradece a presença do Dito Mário, ele que é da Associação Sul Mato Grossense dos Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas. Eu só queria deixar um recadinho, que a atividade é boa, mas você precisa estar no raio econômico. Não adianta você estar lá fora do raio que você... Do eixo, por exemplo. Exatamente. É preciso de que se faça um estudo, estudar o que você vai produzir, para que você vai produzir, pegar qualidade técnica para te ajudar a fazer todos os estudos. Mas nós agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. Ok, Dito, obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço. E no próximo bloco você confere principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Os corpos de 36 guerrilheiros das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foram transportados da selva para uma base militar. Eles foram mortos na madrugada da última segunda-feira por militares colombianos. Os corpos dos guerrilheiros das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foram transportados de helicóptero para uma base militar. Os mortos vão passar por uma necropsia e depois vão ser identificados. A operação que resultou no ataque reuniu a Força Aérea, o Exército, a Polícia e a Marinha. Essas imagens, feitas com câmeras especiais por um helicóptero, mostram o momento exato em que começa o bombardeio ao acampamento das Farc. O grupo guerrilheiro estava na região de Vista Hermosa. Com os combatentes foram apreendidas armas de grosso calibre, como fuzis. É o segundo ataque das Forças Armadas colombianas contra as Farc em menos de uma semana. Nos dias 20 e 21 de março, 36 rebeldes foram mortos no departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela. Segundo o Ministério da Defesa da Colômbia, as Farc têm um exército de 9.000 soldados. Um surto de febre aftosa no Egito ameaça se alastrar para o resto do norte da África e Oriente Médio, devido à falta de medidas preventivas e vacinação. A Organização para a Agricultura e Alimentação, FAO, adverte que o vírus pode afetar a segurança alimentar em toda a região. Há apenas um mês, Sami Abdel Galil começou a notar algo estranho em sua fazenda no norte do Egito. Parte do seu rebanho parou de comer e tinha febre. Em poucas semanas, o pecuarista perdeu 4 vacas e 24 bezerros, todos com menos de 2 meses de idade. A resposta para as mortes? Febre aftosa. Sami, que comprou a pequena propriedade com um empréstimo e tem uma grande família para sustentar, já prevê um desastre nas finanças. Tenho de pagar uma taxa à Associação de Fazendeiros e as parcelas do empréstimo. Como posso fazer isso se não há leite e os bezerros morrem? Autoridades egípcias disseram que mais de 9.000 animais morreram desde o início do surto e que pelo menos 100.000 já estão infectados. Apesar de esta não ser a primeira vez que a doença circula no país, a cepa desse vírus é nova e ainda não há vacina eficaz. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação advertiu que o surto pode crescer e se espalhar para o resto da região se nada for feito. O vírus pode viajar por 100, 120 quilômetros pelo vento e particularmente pela falta de medidas de biossegurança. Assim, a doença se espalha com grande velocidade. Vários fazendeiros vizinhos à propriedade de Sami também já são vítimas da doença. O rebanho de Ati Abdel Galil contraiu a infecção, mas nenhum animal morreu até agora. O gado já está com vírus ou doente. Seria errado vendê-los agora.
Os fazendeiros foram orientados a limitar a movimentação dos animais. Eles também devem queimar ou enterrar as carcaças do gado morto até que o surto esteja sob controle. Um fardo a mais para quem já tem afetada a sua fonte de renda. Uma estrela da natação tem se esforçado para fazer bonito nas Olimpíadas de Londres. O ganhador de 8 medalhas de ouro, Mike Phelps, disse que seus resultados têm sido terríveis. Mas no Grand Prix de Columbus, no último domingo, o nadador ficou em primeiro lugar na prova dos 100 metros livres. Michael Phelps é uma das apostas dos Estados Unidos para conquistar medalhas em Londres. Nas Olimpíadas de Pequim, ele ganhou 8 de ouro. Perfeccionista, o nadador diz que precisa melhorar muito para conquistar o lugar mais alto do pódio nos Jogos deste ano. Meus resultados foram terríveis nos últimos 3 anos, mas eu estou feliz e empolgado. Estou nadando bem, me sinto mais experiente, estou mais relaxado do que ao longo de toda a minha carreira inteira. Phelps venceu no domingo a prova dos 100 metros livres do Grand Prix de Columbus, em Ohio, que serve como preparatória para os Jogos de Londres. Se mesmo assim ele acha o resultado ruim, imagina quando estiver no que considera perfeito. Os adversários que se preparem, e muito bem. Agora os fatos nacionais. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a Lei Geral da Copa. A base do relatório do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, já havia sido aprovada mais cedo, mas alguns pontos polêmicos foram separados para a votação nominal. Os principais deles se referiam à questão das bebidas alcoólicas. Algumas mudanças de última hora foram feitas no texto, como a inclusão da exigência de que 10% dos ingressos nos Jogos da Seleção Brasileira sejam da chamada categoria 4 de ingressos populares. O ex-presidente Lula anunciou sua volta à vida política após receber a notícia da cura do câncer de laringe, diagnosticado há 5 meses. Meus amigos e minhas amigas. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira que está curado do câncer na laringe. Lula, que governou o Brasil de 2003 a 2010, realizou exames de ressonância magnética e laringoscopia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que mostraram a ausência de tumor visível. O ex-presidente agradeceu a todos pelo apoio e revelou que vai voltar à vida política. Quero, enfim, agradecer a todo mundo, dizendo que eu vou voltar à vida política. Vou voltar à vida política porque eu acho que o Brasil precisa continuar crescendo, precisa continuar se desenvolvendo, precisa continuar gerando emprego. Na Índia, onde participa de uma reunião de países emergentes, Dilma Rousseff disse estar muito feliz com a notícia que lhe foi transmitida por telefone pelo próprio Lula. Que sonho em chegar à classe média. A presidente Dilma Rousseff apelou para que a comunidade internacional passe a respeitar mais os países que integram o BRICS, o grupo que reúne o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África. Ela lembrou que o bloco será responsável por 56% da economia mundial. Dilma condenou o protecionismo e defendeu a busca do crescimento econômico equilibrado em meio à crise atual. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o prefeito de Naviraí, Zelmo de Brida, que esteve visitando as instalações do grupo RBV News. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. As temperaturas estão em ligeiro declínio. A mínima deve ser de 7 graus na região sul de Mato Grosso do Sul e a máxima de 31 graus na região norte. A umidade relativa do ar deve ficar em baixa em boa parte do estado. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país.
Faltando pouco mais de uma semana para a Páscoa, os consumidores de Campo Grande ainda não se animaram para sair às compras do tradicional almoço de domingo. Nem o apelo da criançada tem convencido os pais a antecipar a compra dos ovos de chocolate. A imagem é de dar água na boca. Chocolates nos mais variados pesos, peixes de todos os tipos e até vinhos. Este é o almoço perfeito de Páscoa. Apesar de ser um cardápio bem sugestivo, alguns consumidores estão cautelosos. Geralmente eu deixo passar a Páscoa, né? Quando tá muito cara, aí eu compro depois da Páscoa, aí que eu vou comer chocolate. Pesquisar, né? Sair pelo gosto, né? E pesquisar o preço também. Este gerente não está muito animado. Para evitar futuros prejuízos, ele adotou uma medida. Porque no ano passado a gente tinha uma expectativa e não foi correspondida. Agora, esse ano a gente reduziu um pouco para não ficar com os ovos depois da passagem da Páscoa. Pesquisar o preço é fundamental. O Procon divulgou uma pesquisa que revela uma variação de mais de 70% em alguns produtos. A caixa de bombons da marca Garoto, por exemplo, demonstrou variação de 28,31%. Em um dos supermercados, ela custa R$ 5,37. Já em outro, o valor pode chegar a R$ 6,89. Com o bacalhau, um peixe bastante consumido neste período, a diferença ainda é maior. De R$ 29,90 pode chegar a custar R$ 59,90, ou seja, uma disputa acima de 100%. Quando dá certo, a gente compra, sabe? Porque o preço vai lá em riba, né? Do peixe. Aí não dá para comprar, né? Aí não dá. E o que o senhor substitui, então? Eu substitui no frango, talvez numa carne mais barata, né? E uma sardinha e vai levando. O prefeito de Naviraí, Zelmo de Brida, esteve em Brasília buscando a liberação de recursos para a conclusão de obras no município. Ele tenta, junto ao Ministério da Integração Nacional, liberar a segunda parcela de recursos para a drenagem do bairro Sol Nascente e o asfalto no Jardim Paraíso. Com os senadores Delcídio do Amaral e Valdemir Moca, o prefeito busca a liberação da terceira parcela de recursos para a continuidade da obra do complexo esportivo. Sucessão municipal também foi tema dessa entrevista que eu fiz com o prefeito Zelmo de Brida. Hoje, no momento, nós estamos, eu não vou nem lembrar aqui para nominar as obras que tem, mas nós temos frente de asfalto, 2, 3, 4, nós temos construções de creche, de escola, temos construção de centro comunitário, de complexo esportivo, temos construção de casas, temos 500 casas em andamento, que nós já entregamos um punhado. Eu lembro que nós fizemos um compromisso de 1.000 casas por mandato. Nós já atingimos as 1.000 casas com essas 500 que está em andamento. Já adquirimos a terra, já tem o projeto aprovado na Caixa, então isso é muito importante. Isso é uma coisa que já não volta mais, né? Você está preparando alguém para sucedê-lo na prefeitura? Como é que está essa situação política aí na Naviraí? Olha, nós temos o compromisso de fazer o sucessor. Isso daí é uma responsabilidade minha. Eu também não posso fazer muito. O que nós podemos fazer? A mensagem para o povo já foi passada, já deu de 20 anos de governo de empresário, as pessoas devem tirar as conclusões e ver. Então, nós não podemos, aquela história de enganar todo mundo o tempo todo, já veio à tona. A população já sabe o que quer e sabe quem é quem na cidade. O empresário, ele tem uma visão diferente. É um outro momento que o Brasil está crescendo, tudo isso daí tem que reconhecer. Mas, na questão da sucessão, eu quero ver se é evidente que quero fazer o sucessor. E para fazer o sucessor, você tem que ver pessoas que queiram emprestar um nome para isso, que queiram dar a sua contribuição. Se você for se cercar de politiqueiros e alguém que tem projeto para ser prefeito, não me parece que seria uma boa coisa.
Eu fui conduzido para isso, o meu antecessor também, e espero que a gente vá convergir no nome de alguém que queira prestar um serviço para o município e que, evidentemente, que seja das nossas alianças do passado. Já então, tem esse nome, prefeito? Olha, nós temos lá fizemos uma pesquisa e chegamos lá no nome do Chagas, um supermercadista que tem lá. Ele já foi vereador no passado, um empresário bem-sucedido que poderia prestar um serviço, né, para a comunidade. Eu acho que ele deve fazer o mesmo discurso meu, que eu lembro que eu falava que eu devo isso para o meu município, que me recebeu muito bem, que eu fiz minha independência financeira, que eu criei os meus filhos. Então tem que ter uma pessoa que contemple isso daí no mínimo. Nós não podemos dar o luxo de pegar um aventureiro que chega lá só porque tem dinheiro, só porque ele tem que estar bem nas pesquisas, tem que fazer as pesquisas, ele tem que se moldar ali nos mínimos dos critérios ali, basicamente nisso que eu comentei aí. Você pode ter mais informações acessando o nosso portal www.rbvnews.com.br. E o RBV News TV edição manhã fica por aqui. Mais informações nossa edição da tarde às 6 horas. Tenha um bom dia e até lá.